Muito obrigado por terem vindo. Em nome da editora Lápis de Memórias, quero dizer-vos que é com muita honra que, passados 12 anos da publicação do último livro de poemas do Rui Memorável, esta editora, enfim, assume a publicação de um novo livro de poesia deste autor que, apesar de não ter publicado, tem visto a sua obra reconhecida em antologias de poesia muito diversificadas e de pessoas que nós conhecemos mais. Trata-se, depois, de um livro que se insere muito bem naquilo que foi o projeto da editora Lápis de Memórias, que é uma editora que pretende, enfim, tem feito o seu caminho procurando em Coimbra, enfim, as suas referências, os seus autores, os seus temas, as suas memórias. É uma editora que tem uma grande preocupação, para além da geografia, naturalmente, também tem uma grande preocupação com os afetos da cidade, com as memórias da cidade, em fazer o conhecimento daquilo que foram as figuras importantes desta nossa região. E vai fazendo, enfim, com muita cautela o seu caminho, e este livro do Rui Memorável faz parte desse projeto e encaixa muito bem neste projeto da editora. Para além do mais, é dedicado a alguém por quem a editora não tem uma grande simpatia. É dedicado ao poeta Joaquim Memorável, que nos tem merecido, que tem sido um pouco uma referência também do comportamento ético desta editora, e de que estamos a preparar, aliás, uma parte substancial da sua obra para, enfim, produzir até ao final do centenário que estamos a comemorar este ano. Os livros estão muito vulgarizados, estas sessões de lançamento estão muito vulgarizadas, ocuparam este espaço com algum mediatismo de pessoas que não têm nada a ver com o meio literário. Enfim, são os políticos, são os jornalistas, enfim, os jornalistas de televisão, enfim, fazem a toda a hora lançamentos, lançam isto pantalones, fazem lançamentos muito mediáticos e vão vulgarizando aquilo que são os acontecimentos literários que nós esperamos, que trabalhamos para que eles aconteçam, e eles, no meio desta selva toda, passam a não assumir importância. É que este livro de poemas, a mim satisfaz-me também pelo facto de, também na sua estratégia definida, a editora trabalha com gráficos muito jovens, enfim, com pessoas muito jovens. Isto é feito por um jovem, o Bruno Inácio, a quem se mostraram os poemas e a quem eu toquei umas impressões, também com a outra, e ele sugeriu-me esta capa que eu gosto muito. Eu, quando recebi estes poemas, imaginei esta capa sem saber que ela ia ser assim. Mas há qualquer coisa na poesia interior, nomeadamente quando os poemas transcreve esta capa quase com valor absoluto, mas é a capa que transforma este livro num objeto que também nos dá prazer ver e prazer ter. E a poesia precisa também disso, precisa destes invólucros que ajudem a promovê-la como livro. Enfim, para concluir, um abraço a todos, um abraço especial ao Rui Memorável por ter encontrado esta casa para editar, um abraço ao professor André Hernandes por, mais uma vez, estar connosco, enfim, certamente para dizer bem, mas se fosse para dizer mal também era importante, porque o pior que pode acontecer aos livros é não falarem deles. Dizer bem ou dizer mal é muito importante para os livros. E o mal é que uma grande parte deles fazem o seu trajeto comercial sem que haja uma única referência àquilo que é feito, às vezes como um trabalho do autor. Portanto, muito obrigado a todos, muito obrigado por terem vindo. Vou passar a palavra ao professor Milena. Muito boa tarde. As minhas primeiras palavras, boa tarde, as saudações ao Carlos. As minhas primeiras palavras são para o Rui. E são palavras de gratidão por me ter escolhido para estar hoje aqui, nestas funções, ao pé dele, nesta mesa. Ao longo de mais de 50 anos,
O Rui e eu temos partilhado muitas coisas, batalhas, sonhos, esperanças, desencantos, raivas, muitas vezes juntos. Noutras ocasiões, embora sonhando os mesmos sonhos, sentindo os mesmos desencantos e as mesmas raivas, vamos travando as nossas batalhas em campos separados, ou não muito longe, mas às vezes separados. Mas eu sinto que nestes dias imensos que são os nossos, há valores e afetos indestrutíveis e que são ditos por duas das palavras mais belas que eu conheço: amigo e camarada. Falemos então de Os Dias Imensos, que é dedicado a Joaquim Namorado, como o Castro já disse, que foi uma figura, que é uma figura inesquecível e que marcou seguramente a juventude de vários e de várias que estão aqui presentes. O que são estes dias imensos que agora se publicam 53 anos depois da colaboração do Rui Namorado nos primeiros poemas livres e na poesia útil, e 45 anos depois do primeiro livro da sua autoria, ou seja, de Maio Ausente. O que são estes dias imensos e por que são imensos estes dias? Rui Namorado organizou o livro, os 95 poemas deste livro, em 4 secções, a que chamou Palavras Perdidas, Arte Poética, Homenagens e Confrontações e Instantes. Na sua maioria, na sua clara maioria, os poemas são curtos, o que é particularmente evidente na última secção, os Instantes, que é composta por 32 poemas muito breves. São fragmentos, são gestos, são palavras que se libertam na emergência do instante. Escreve ele num desses poemas: os meus pés percorrem os teus passos como um navio que perca o seu destino. Apenas na secção designada por homenagens e confrontações, os poemas se alongam mais vezes para além do espaço da simples página. Alguns deles tocam particularmente. Vou dar alguns exemplos. A confrontação, não é uma homenagem, é uma confrontação, sobretudo, no poema que se chama Visita a Auschwitz. A confrontação com a memória do tempo e do templo do terror que aquele campo de extermínio simboliza e onde paira ainda hoje o sopro pestilencial da conspurcação absoluta da própria ideia de humanidade. Um outro poema é a homenagem a uma menina negra, vestida de branco, que em 1957 caminha por entre os olhares de um ódio antigo e frio em direção a uma escola de Little Rock, com os olhos postos no futuro. Escreve o poeta: a menina negra entra na história com um sorriso desarmado. Depois há a homenagem e a confrontação com Abril. Homenagem e confrontação, digo, porque se trata do Abril de então e do Abril de agora. O Abril do sonho, do clamor da liberdade, do mistério de todos os segredos aparentemente desvendados, da viagem que prometia o infinito, da fraternidade em movimento pelas ruas da cidade. E o Abril de hoje, o do desarmar dos cravos, do regresso das, cito, velhas árvores da noite e da rapina, das searas abandonadas pela esperança, do tempo que nos roubou o sonho e nos enfraqueceu os corpos. O Abril deste tempo, de hoje, do nosso tempo, é o Abril do tempo de todas as interrogações, do tempo da tristeza e da cólera, por vezes emudecida, mas a beleza também, sintoma que basta. Do tempo em que diz-nos o poeta, cito, uma lâmina fria passeia o seu aço no palco da história. Os poemas, dizia eu há pouco, são, na sua maioria, curtos. A concisão não se resume às últimas páginas do livro, aos instantes. Pelo contrário, a concisão é constante, contrastando talvez com a imensidão dos dias invocados. De resto, um poema é sempre necessariamente breve, como escreveu num belíssimo texto Jacques Derrida. É breve não porque tenha que ser curto ou de poucas palavras,
mas breve no sentido em que o poema é elíptico por natureza ou vocação, ou seja, é necessariamente breve, qualquer que seja a sua extensão objetiva ou aparente. Os poemas de Os Dias Imensos partilham essa brevidade da poesia, afirmam-na constantemente, nas suas elipses, nas suas descontinuidades, nas suas rupturas, nesses lugares próprios da poesia que se situam, alguns, entre o dizível e o indizível, nos espaços do silêncio. E como o silêncio é central neste livro. Não apenas nele, aliás, recordo que o segundo livro de Rui Namorado, publicado em 1973, se intitula Lírica do Silêncio. Ora, são justamente esses espaços insituáveis do silêncio que todos nós, procuramos quando lemos poesia. E é nesses espaços do silêncio que nos perdemos. E perdemos-nos em resultado daquela que é a nossa irresistível ânsia de tentar encontrar em cada poema uma razão. Uma razão para o poema, uma razão para as coisas, uma razão para nós, uma razão para o mundo. As palavras com que Rui Namorado tece estes dias imensos são, descreveu, praias de silêncio, arcas de silêncio, do silêncio que desliza por dentro delas. E ao situar o silêncio no interior da palavra e no cerne da própria construção do livro, dos dias imensos, Rui Namorado convoca-nos para a partilha de um mistério. Um mistério que nunca se desvenda e que é a razão de ser de toda a poesia. Há sempre mistério na poesia, mas esse mistério nunca é revelado. Escreve o Rui Namorado. Contadas, as palavras são silêncios que esperam o momento que hão de ter. São intervalos de memória, diz ele, e acrescento eu, são fonte e sopro de esperança, mesmo daquelas que são, diz ele, esperanças derrotadas. As palavras têm uma origem solar, são, como ele escreve, gesto de luz desempenhada, e estão indissociavelmente inscritas no tempo, tal como os dias imensos, enquanto sinais do mistério não revelado da poesia. Que sentidos, então, procurar nas palavras? Os sentidos incertos, não há outros. São sempre estes incertos os sentidos da poesia. E são incertos porque transportam dentro de si esse silêncio de que fala Rui Namorado, quer dizer, um indizível que só a poesia consegue fazer ouvir e, na poesia do Rui, neste livro em concreto, sentir de uma forma quase palpável. O primeiro poema do livro começa assim: sobre os teus lábios dormem as palavras que o tempo se esqueceu de nos dizer. E mais adiante, sobre os teus lábios dormem as palavras que o tempo espera para acontecer. Sobre os teus lábios. Não há problema. É das zonas do nosso corpo mais sensíveis, como se sabe. E estes silêncios são eles que libertam aqueles que eu sigo pelos sentidos múltiplos, indomáveis, os sinais apenas de um fogo inicial, origem e substância de toda a poesia. Sem esse silêncio, sem esse mistério, sem essa ligação temporal ao fogo inicial, a poesia transforma-se, perde-se porventura e arrisca-se a perder-se nos labirintos da história. É outra coisa. Passa para o domínio da história. E poderá, por isso, deixar de ser capaz de inventar, como escreve Rui Namorado, o futuro que poderia ter sido. Desde o primeiro poema, sobre os teus lábios dormem as palavras, o poeta convoca um tudo
sobre os teus lábios, um tu. E esse tu ressurgirá recorrentemente em muitos outros poemas. Teófilo, que tu é este? No poema chamado Musa, escreve ele 3 vezes: é contigo que falo quando escrevo. É contigo que falo quando escrevo. É contigo que falo quando escrevo. E escreve também: estás escrita no mais fundo das palavras, passeias inquieta dentro delas, acordas os silêncios sem angústia. Quem é este tu que, assegura o poeta, regressará sempre, cito, no rosto das palavras renascidas? Quem serás tu? O fiel depositário das palavras? Aquelas palavras que foram escritas e até mesmo as palavras que nunca foram escritas? O depositário das que se perderam no tempo e também daquelas que o tempo ainda espera que se escrevam? O guardião do não dito, das memórias? O companheiro ou a companheira de viagem do poeta na sua busca interminável ao longo dos dias imensos de que o tempo se faz e simultaneamente se desfaz? Tudo isto, porventura, e mais ainda, seguramente mais ainda. Este tu, este outro, é em os dias imensos o sinal visível de que a palavra poética é sempre, inevitavelmente, plural, porque inscreve em si mesma a presença de um outro e se define por isso por uma indestrutível e incondicional alteridade. E o poema? De onde vem o poema? Diz o Rei Namorado, escreve, antigamente. Dilo no poema chamado Observação do Poema. Vem, portanto, de uma origem remota, da raiz inicial, do fogo inicial. Escreve ele como se fosse o vinho das palavras que todos gostaríamos de ser. Quer dizer, digo eu, o poema existe mesmo antes das palavras que hão de dizer. Ele vem do mistério, e deixem-me repetir esta palavra que está presente neste livro, desde o poema inicial até ao fim. Vem do mistério que as palavras sonham dizer. No final da viagem, isto é, no final de cada leitura, e agora entramos nós, depois de dobrada a última palavra, a derradeira sílaba, que dizem os poemas, que dizem esses navios de palavras? Falam-nos, falam para nós e falam de nós. São eles que, escreve Rui num poema, nos dizem por dentro, devagar, completos, inteiros, desvendados. A poesia nasce, portanto, para nos expor ao poeta, com certeza, e a nós todos, para nos desnudar inteiros, mas frágeis, incondicionalmente frágeis. Frágil o poeta, que na busca do mistério se expõe ao fogo, sem condições e sem condição. Frágeis todos nós, porque o poema, ao dizer-nos, ao falar para nós e ao falar de nós, revela igualmente a nossa incondicional fragilidade, que é, porventura, o sinal mais verdadeiro, mais autêntico da nossa profunda humanidade. E o poeta? Que lugar reivindica o poeta para si? Um lugar minúsculo. Apenas, e não mais, do que o seu lugar de ofício. A sua casa, que é o seu casulo, escreve ele. Escreve 3 vezes, não para negar, mas para afirmar, num poema chamado Lugar de Ofício. O meu lugar é dentro das palavras. O meu lugar é dentro das palavras. O meu lugar é dentro das palavras. E acrescenta, noutro poema chamado O Poema das Sílabas Perdidas: eu sou o porto de onde partem as naus do mistério. Ou seja, quando as palavras se transformam em poema, e este em navio de palavras, o poeta fica com as sílabas perdidas. Fica no cais, como pirata sem navio, olhando o horizonte para onde se dirigem os navios que ele construiu
com as mãos da memória e do sonho, que são as mãos do poeta, naturalmente. Fica sozinho no cais, o poeta? Não, não fica. Não fica sozinho o poeta. Com ele fica o silêncio, a que ele chama um ruído que nos queima, uma palavra indizível no lugar dos poemas, diz isto, escreve isto na chave do silêncio. Com ele fica a sua força de poeta, uma força amadurecida ao longo dos dias imensos. Essa força interior que o fará, cito, olhar de frente o ano que vier, sem deixar que o silêncio nos desarme. Olhar de frente o ano que vier, com a paixão tão louca de viver. Os dias que hão de vir são movimento. Vivê-los, eis a única aventura. O Rui escreve estes versos em 2 poemas ajunteiros. Um poema intitulado O Ano que Vier, 2012, e o outro, Feliz Ano de 2011. 2011 é o ano em que este poeta e este leitor atingiram os 70 anos de vida. Esta é a razão destes 2 poemas. Não a minha, naturalmente, mas a do poeta. Com ele, finalmente, com o poeta, ficaremos todos nós. Ficaremos nós todos, os seus leitores. Ficarei eu, e leio as palavras manuscritas que o livro, que o Roberto, do Rui, no meu exemplar. Ficarei eu, Abílio Hernandes, velho amigo, companheiro do futuro. Obrigado. Ficou demonstrado que uma atitude prudente é escolher muito bem quem nos apresenta o livro e ter a sorte depois do escolhido aceitar. O Abílio foi tão brilhante que eu próprio estou a gostar mais de alguns livros do que é. E portanto esse agradecimento é total, é um agradecimento a um velho amigo, como nós todos, como ele disse, de muitas lides, muitas procuras, e que ainda tem e que não desistiu. A todos os presentes, eu vejo aqui, praticamente, vejo amigos, é muito importante ter-vos aqui presente. Só o facto de aqui estarem quase que justifica que o livro tenha saído. E tenho também que agradecer à editora, que eu não conhecia como editora, conhecia fora, e que tem sido inesquecível de generosidade e de apoio, e portanto tenho também que agradecer com força. Estar a falar agora aqui sobre o livro é completamente desajustado. O natural será que eu leia alguns poemas, que é a forma de comunicar que se justifica nestas circunstâncias. A escolha dos poemas poderia ter 2 sentidos: uma espécie de antologia pessoal, ou então uma escolha daqueles poemas que sejam mais imediatos, que tenham uma oralidade mais suscetível de ser absorvida numa comunicação rápida e, portanto, sem que seja um juízo de valor sobre o conjunto dos poemas, nem sequer um juízo contra a preferência. Haverá talvez poemas que eu acharia que tinham mais força, mas que dificilmente teriam a consistência que eu julgo que têm numa simples comunicação oral. Portanto, eu vou ler uma meia dúzia de poemas, escolhidos, portanto, desta maneira, aqueles que têm uma mensagem mais imediata e, portanto, de modo nenhum refletindo um juízo de valor sobre o conjunto deles. Vou deixar de fora os poemas mais pequenos e vou lê-los na ordem em que eles estão publicados no livro. Começando por um menos imediato. Fuga. O quintal sobe nos meus olhos como oferenda verde. A penumbra de fim de tarde deposita-se ao de leve no repouso tranquilo do olhar. Uma leve brisa de outono amanece os minutos. Se eu fosse navegador, diria agora adeus no cais mais íntimo do último porto. Mas sou apenas um poeta perdendo-se na tarde, sem Índias nem Américas,
gravado na Europa labirinto de povos e cidades, lugar de livros e de catedrais. Sou apenas um bosque, alguém esquecido das cóleras mais frias da esperança, o ligeiro arrepio do vento ao fim da tarde. Se os violoncelos encontrassem ainda o segredo das lágrimas e pudessem despi-los sem violência nem ternura, para que eu ouvisse os castanheiros fartarem-se do vento, se as guitarras subissem as largas avenidas do terror, como quem rasga as margens da tristeza e vai ainda mais longe no coração das horas, talvez eu pudesse inventar sílabas de descanso, evitar cuidadosamente o poema como se não fosse embora e colher a tarde como um planície sem vícios nem marés. Agora um poema um tanto agressivo, mas talvez não muito. Destino de poetas. Há poetas que só mergulham profundamente nas suas próprias águas. Esperam que soframos com eles os turbilhões do destino e que subamos às varandas de onde apenas se avistam as suas almas. Há poetas que passeiam apenas pelas suas próprias aventuras, esperando que os ouçamos numa atenção deslumbrada, quando ousam cantar as melodias suaves dos outonos. Se fossem casos importantes, teriam 10 andares e de qualquer lugar da cidade, majestosos, seriam avistados. Espantam-se com as palavras que os acolhem e são a dança do ventre das sílabas mais dúcteis, amarga e triste. Acompanhe-os com dificuldade. Deixe-se mansamente cada escada que desce as suas brandas amarguras. Há poetas chorando à porta das ruínas como se tivessem morrido e, no entanto, apenas executam a vaga melodia do prelúdio. Sento-me junto deles sem acrimónia, procurando subir a seu lado sem drama nem mistério as pequenas colinas da sua angústia. Alguns deles são visitados todos os anos pelas memórias frias de passados, para que faça sentido cada lágrima bebida no seu rosto. Se caminhassem pelas largas avenidas do clamor, se fossem vistos no rosto das viagens como palavras de longe, se fossem sílabas a mastigar com raiva o medo e a desgraça, se a cólera os habitasse num grito sem limites, se as multidões vissem neles a sua própria voz, talvez se pudesse olhar para dentro deles e sentir o vento fresco das manhãs surpreendê-los. Mas se caminham apenas ao longo das suas próprias ruas, como viajantes fechados, só um pequeno violino nos oferece a sua última melancolia. Agora uma visão da arte poética. Arte poética. O poema nasce de como cabelos compridos. A arte poética é saber cortá-los. De início, as palavras precipitam-se no poema como se só aqui houvesse vida. Não devemos consentir. Devemos caçar as palavras uma a uma, ouvir com cuidado o som de cada sílaba e decidir depois quais as eleitas para o imenso sabor de cada verso. Há palavras que entram como quem agride, aguçadas e ruidosas, distribuindo alarmes. Sentados à mesa do nosso silêncio, com minúcia suave mostrando os segredos, chegamos ao fundo detalhadamente dos gestos que sofrem o frio das palavras. Ouçamos sem medo todas as suas cores, olhando-as bem para lá do infinito. Vençamos as palavras sem romper, sem os passos cansados dos invernos, sem os outonos, nem luas, nem combates. Deixemos o silêncio adormecê-las, penetrá-las de sombra, dissolvê-las, quase tapete de nada rente ao chão. Sentemos como as sílabas do tempo, tecendo angústias como quem comanda a colheita suprema do poema. Agora entrando no 25 de Abril. Estão cansados as sombras, estão cansados os sonhos neste abril, e os cravos da aventura estão fechados em arcas de silêncio, números, treva. As ruas não se acendem de manhã para que passe o lume dos desejos nos lábios sem temor da liberdade. As pétalas da luz do que sentimos
repousam constrangidas e discretas no duvidoso leito dos segredos. Arautos de outros mundos desmedidos, cansados do cansaço e da tristeza, convoquemos abril abertamente. Nós queremos ser a vela desse vento, o mês dos anos todos reunidos, um gesto de inventar a liberdade. Agora aqui um resumo das páginas de economia. O dente. Há um dente que morde no princípio da vida. É um dente estragado, sem afago nem sonho. Há um dente que morde nas manhãs mais abertas. É um dente gerido, lucrativo, manhoso. Há um dente que morde no trabalho e na esperança. É um dente cotado nas mais sólidas bolsas. Há um dente que morde no longínquo futuro. É um dente dourado, quase podre de rico. Há um dente que morde nas palavras mais livres. É um dente esculpido com rigor na mentira. Há um dente que morde cada um dos teus filhos. É um dente sem luz, miserável e lento. Há um dente que morde no outono das casas. É um dente sequioso, desbragado, vadio. Há um dente que morde na mais funda desgraça. É um dente que cerca, que tritura, que mata. Há um dente aguçado que mergulha no mundo. É um dente inventado no ofício mais torpe. É um dente banqueiro, quase ocidental, que se esconde matreiro na mais funda carreira. É um dente londrino, quase americano, visitante em Berlim, Paris, Singapura. É um dente de Tóquio, amigo da Sicília, passa férias na Suíça ou em Xangai. Um dente tão estranho que, ao doer, dói também a quem fica por morder. O dente bárbaro que resume a morte, deixando-nos mais longe de viver. E agora, quando nos roubaram a terça-feira de Carnaval. Carnaval 2012. Nestas ruas de cor que nos percorrem, algo leva por dentro muitas máscaras. São às vezes sinais, contentamentos, que de tudo se mostram descuidados. Uma bruxa sorri eternamente ao lado da tristeza de um palhaço. Há um dente que cresce, cresce sempre, e o dente vai morder, seguramente. São máscaras, são gestos, são trejeitos, fazendo em cada rua um carnaval. O aroma caído, um pó de espanto, uma corneta com a voz de um pranto. Chegam depois os filhos do diabo na luxúria dos corpos que se enlaçam. E agora um cardeal traz a bênção, inútil, untuosa, densa, fria. A rainha vai nua, a rebolar-se num samba que ameaça explodir. E o rei já sofre o peso de um almoço no hálito festivo da cachaça. A mão deste coelho não tem fim, mais sempre mais fundo em cada bolso. Um cavaco adrajoso pede esmola e traz uma verruga no nariz. Feliz a terça-feira deste intrudo, fecha o cortejo nua e proibida. E há ainda esta garrafa de mau cheiro que nos troica o nariz e o dinheiro. Mas ninguém nos arranca deste dia, ninguém há de pisar a gargalhada que aqui guardamos firme, desbragada, para sermos os últimos a rir. Por fim, para acabar, já desafiei a vossa paciência o suficiente, uma saudação a Nelson Mandela. Saudação a Nelson Mandela. Primeiro, ser leão na desregrada cólera e o enorme irmão dos oprimidos. Ser a águia que inventa a liberdade do seu imenso voo. Ser o braço do povo que resiste, inteiro e limpo. Ser a ideia vinda do futuro, sempre em risco. Na prisão, olhar o que há de vir, como se fosse já a sua vida. E quando o povo sinta os seus grilhões numa dor infinita, ser a brisa da esperança que não passa. Depois subir a pulso o rio da história, como se fosse o coração do povo, e ser então o rosto que faltava da África da esperança, para que o mundo possa descobrir-se sem limites. Por fim, a paz, inofensiva pomba, sem humilhados. Só então a paz, quando o vento da cólera mais justa rugiu como um leão, e nas asas da águia descobriu um pouco mais de luz. Só então a paz, quando a porta fechada foi aberta e há caminhos mais justos por abrir. O tempo continua imenso e sujo,
parecendo recusar-se a prosseguir, mas a orquestra dos povos aportou um novo violino. A cólera mais justa vai ouvir-se, os braços do destino vão abrir-se, colhendo a liberdade.